Olá! Hoje a gente mergulha num momento decisivo da história. O fim do Império Romano do Ocidente. Sabe aquele período que muita gente vê como o fim da antiguidade. Mas o material que a gente analisou, um trecho de podcast sobre isso, levanta uma questão interessante. Foi uma queda de repente ou uma transformação mais longa? Nossa ideia aqui é explorar as várias camadas desse evento. As causas, o momento simbólico do fim, o que ficou, tudo com base no que as fontes que a gente viu apresentam. Exato. E as fontes batem muito nessa tecla, sabe? Não foi algo de um dia para o outro. Foi um processo com muitas causas juntas. E é bom lembrar o tamanho da coisa, né? No auge, século II, o império ia da Inglaterra até o Egito, era gigante. Para entender o fim, tem que pensar nessa escala toda. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. As fontes falam, por exemplo, de muita crise política interna, né? Imperador caindo toda hora. Como que isso se conecta com os outros problemas que o material aponta? Olha, essa instabilidade política é tipo um ponto central mesmo. O material mostra que ela andava junto com uma crise econômica bem feia. Pensa assim, inflação fora de controle, comércio patinando. Hum, Junta isso com os problemas militares, fronteiras enormes para defender e cada vez mais dependendo de exércitos com mercenários. A lealdade ali era complicada, né? complicado é pouco, imagino. Era tipo uma tempestade se formando por dentro. E claro, não dá para esquecer a divisão formal do Império, depois de 395, entre Ocidente e Oriente. Isso deixou o lado ocidental mais fraco, mais exposto. É nesse cenário que as fontes colocam a pressão aumentando nas fronteiras, povos como visigodos, vândalos, hunos, os chamados bárbaros. E esse ponto dos bárbaros é bem interessante no material. Eles explicam que esse termo romano era meio genérico para estrangeiro, né? E que muitos já até viviam dentro do império. Precisamente. As fontes mostram que bárbaro era mais um rótulo romano do que uma descrição real. A relação com esses povos era super complexa. Tinha comércio, tinha acordo, tinha gente deles servindo no exército romano. Era uma mistura de conflito, mas também de acomodação, integração, sabe? Entendo. Reduzir tudo à invasão simplifica demais o que o material descreve. A realidade era bem mais misturada. Faz sentido essa complexidade toda. Mas ainda assim, as fontes apontam um momento que virou símbolo do fim, né? Tipo, um golpe final. Qual foi? O ano que as fontes destacam é 476 depois de Cristo. Foi quando Odoacro, que era um líder militar de origem germânica, tirou do poder Rômulo Augustulo. Ele é considerado o último imperador romano. Mas isso é crucial, como as fontes frisam, do Ocidente, Já. só do Ocidente. Ah, essa distinção é chave. E aí vem uma das ideias mais fortes do material. Enquanto o Ocidente estava se desfazendo, o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, que depois a gente chama de Bizantino, ele não só sobreviveu, como continuou firme e forte por mais 1000 anos. Isso muda tudo sobre a ideia de uma queda total de Roma, né? Nossa, 1000 anos. Realmente muda a perspectiva. O poder romano continuou, só que, digamos, mudou de endereço e se transformou. Ok, essa continuidade no Oriente é um ponto importante. Mas voltando para o Ocidente, o que as fontes dizem que ficou depois de 476? A estrutura política desabou, mas e a cultura, as ideias? O legado foi imenso e as fontes detalham bem isso. A língua latina, por exemplo, deu origem às línguas que a gente fala hoje em vários lugares, como o português. O direito romano está na base de muitos sistemas de lei até hoje. Arquitetura, filosofia, até a ideia de um governo centralizado. Tudo isso deixou marcas profundas. É verdade. As fontes também tocam naquela ideia de que a história talvez não se repita, mas às vezes rima, sabe? Alguns paralelos com cuidado são feitos entre os desafios de Roma, tipo expansão demais, desigualdade interna e questões que a gente vê em grandes potências depois. Interessante essa conexão. Talvez a lição principal que fica dessa análise, a partir das fontes, é sobre vulnerabilidade. Nenhum poder é eterno, né? E as fraquezas internas, políticas, econômicas, sociais, podem pesar tanto ou mais que as ameaças de fora. Então, para resumir nossa conversa, o fim do Império Romano Ocidental não foi um apagão. Foi um processo longo, cheio de fatores, mais uma transformação do que um colapso de uma hora para outra.
impulsionado por crises internas e pressões externas, mas deixando um legado cultural e institucional gigantesco